Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje domingo, dia do verdadeiro encontro com Deus e um dia especial, né? O dia dos pais. Eu quero aqui primeiramente parabenizar todos os pais, né? Os pais que aí estão sempre perto dos filhos, que são exemplo para os seus filhos. Você tem uma responsabilidade muito grande na vida dos seus filhos. Por quê? Que você é exemplo para ele. E tudo que ele vê na sua vida hoje vai refletir na vida dele mais tarde. Já refletiu, com certeza, até hoje, e vai refletir daqui a um tempo. E é assim também com o nosso Deus, né? Que o dia dos pais, Deus é o nosso Pai, e hoje é o dia dele também. É o dia de nós louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Pai. E é por isso que o tema da mensagem de hoje chama-se Casa do Pai. E você, por favor, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Curva sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã de domingo, dia do verdadeiro encontro com Deus, manhã de adoração, manhã de bênção, dia dos pais, em que nós, seus filhos, estamos na sua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Te pedimos, toca nossos corações, quebra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que nos impeça de estar ouvindo e falando da sua palavra. Que caia por terra agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, tema Casa do Pai. O melhor lugar para um filho é na casa do pai. Sabe, só que no mundo de hoje, no meio da nossa sociedade, eu, por exemplo, fui criado só pela minha mãe. Não tive um bom exemplo de pai. Não tive. E quando cheguei na igreja, na minha conversão, em que eu tive que assimilar que Deus é Pai, eu tive uma dificuldade com isso. Sabe, eu conheço muita gente que passou por isso também. Foi criado longe do seu pai, foi criado somente pela mãe. O pai não deu assistência nenhuma, não deu carinho, não deu exemplo, não deu atenção. E eu tive essa dificuldade de reconhecer que Deus, que é um ser de amor, também é pai. Porque o amor que vinha para a minha vida só vinha do lado da mãe. Sabe, irmãos, a nossa sociedade de hoje tem passado por isso. Muitas pessoas estão sendo criadas somente pela mãe. São muitas crianças sendo criadas somente pela mãe. Eu trabalho em colégio, eu vejo isso. São muitos pais que têm abandonado os seus filhos. Muitos pais que têm deixado os seus filhos à sorte da vida. Mas também eu posso acompanhar algumas famílias que são diferentes. Por quê? Porque tem a presença do pai. Sabe, pessoas, jovens, meninos e meninas que têm uma vida mais estabilizada, eles têm uma tranquilidade maior para estudar, porque tem o seu pai e tem a sua mãe dentro de casa. Tem o seu pai como referência. Tem o seu pai como referência de caráter. Tem o seu pai como referência de trabalhador.
Tenho seu pai como referência de provedor e eu vejo diferença no desenvolvimento daquelas crianças naquela escola. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós temos um pai na nossa vida, a nossa vida é diferente. Sabe, aqui nesse exemplo que Jesus conta, dessa historinha aqui, dessa parábola, diz que um homem tinha 2 filhos. E o mais moço pede ao pai a parte dos bens que lhe pertencia. E o pai, o que fez? Repartiu por eles a fazenda. Só que poucos dias depois, o filho mais moço decidiu ir embora. Em primeiro lugar, nessa manhã, eu quero chamar a nossa atenção, meus irmãos. Casa do pai é um lugar bom. Casa do pai é um lugar de provisão. Casa do pai é um lugar em que você é amado. Mas tome cuidado. A casa do pai na sua vida não pode se tornar um lugar comum. Foi o que aconteceu na vida desse jovem. Ele tinha tudo na casa dele. Tinha o respeito do pai, tinha o carinho do pai, tinha os servos do pai para lhe servir, tinha roupa. Pai deu terra. Mas o que ele fez? Ele foi embora. E às vezes nós crentes que temos o nosso pai provedor que cuida de nós a cada dia. Deus, Ele cuida de nós, Ele está conosco a cada momento, a cada segundo. Essa roupa que você está vestindo foi Deus que te deu. A casa que cobre a sua cabeça foi Deus que te deu. A comida que você come a cada dia é Deus que te dá. A saúde que você tem é Deus que te dá. Ele é o nosso Pai provedor a cada dia. Só que o ser humano, ele tem um problema, ele se acostuma. O ser humano, ele tanto se acostuma com a coisa ruim, como se acostuma com a coisa boa. E nós acabamos nos acostumando a morar na casa do nosso pai. Mas não é aquele costume bom não, é um costume ruim, sabe? Aquele costume de achar que tudo é igual, que nada muda, que o meu pai vai estar sempre aqui para cuidar de mim, e que eu posso fazer o que eu quero da minha vida, porque Deus é um Deus perdoador, Ele vai me perdoar qualquer burrice que eu fizer na minha vida, que eu posso ceder à tentação, como nós estudamos aqui hoje, e que nada vai me acontecer. Nós acabamos achando que a casa do pai é um lugar comum. E aquele jovem, ele também achou, a casa do meu pai, eu já tenho tudo lá que eu quero, ele me deu a terra, eu vou embora. E esse é o perigo que acontece com o crente. Quando a casa do pai passa a ser um lugar comum. O crente, ele vai embora. Ah, mas eu fui à igreja, aquela pregação de domingo, eu já ouvi umas 3 ou 4 vezes alguém pregando nessa passagem. Ah, aqueles louvores que foram cantados, e eu já ouvi umas 15 vezes sendo cantados. Ah, a hora que eu acordei para pregar o ônibus, todo domingo eu faço isso. O culto acabou naquela hora, todo domingo acaba aquela hora. E eu vou para casa, vou fazer meu almoço, vou almoçar, vou deitar à tarde, vou dormir, vou ver televisão. Sabe, meus irmãos, olhe para a sua vida agora. Eu quero que você faça uma reflexão. Olhe para a sua vida agora, que você está na casa do Pai, que você está tendo a provisão do Pai, que Deus é contigo, porque Ele é o teu Pai, Ele cuida de você. A palavra de Deus diz que se você pedir um pão a Ele, Ele não vai te dar uma pedra, nem vai te dar uma cobra, nem um escorpião, Ele vai te dar aquilo que você precisa. E lembre-se da sua vida lá atrás, como era a sua vida. Eu lembro como é que era a minha vida. Eu não quero mais aquela vida que eu vivia. Uma vida de tristeza por muitas vezes. Uma vida que eu olhava assim e achava, Senhor, eu pensava comigo mesmo, né? Eu falava já com Deus. Eu acho que todo mundo aqui já falava com Deus, porque nós somos de Deus. Eu não estava aqui, dentro da casa de Deus, mas eu já falava com Ele. Senhor, eu pensava assim, como será a minha vida?
Mas teve um dia que ele me chamou e eu fui para a casa do Pai. E quando eu cheguei na casa do Pai, eu fui abraçado. O Senhor me tomou em tuas mãos, Ele te toma em tuas mãos também, meus irmãos. O que eu quero mostrar com essa parte da mensagem? Que nós estamos na casa do Pai. Às vezes tudo parece igual, às vezes tudo parece o mesmo. Mas se parece igual e se parece o mesmo, é porque Deus está cuidando de você. Aquele jovem falou: pai, eu quero a minha metade das partes dos meus bens. E você sabe quando um filho recebe a parte dos bens dele? É quando o pai morre. Aquele filho falou para o pai: pai, para mim você está morto. Me dá o que eu quero. Me dá a minha parte aí. E às vezes nós fazemos isso com Deus também. Deus, para mim o Senhor está morto. Eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou embora, eu vou procurar outro lugar para ficar, eu vou para a praia no domingo de manhã, eu vou para o sítio, eu vou para o churrasco, eu vou para a cachoeira, eu vou para a casa do meu familiar, eu vou passear. Porque nós deixamos a casa de Deus, a casa do Pai se tornar um lugar comum. E aquele jovem fez isso, pegou o que era dele e foi embora, foi para uma terra longínqua. Olha só o que diz no versículo 13, mais uma vez. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tornando-se em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Segundo lugar, meus irmãos, aquilo que Deus te dá, Ele deu, o Pai deu. O filho pediu a parte dele e o Pai deu. Aquilo que Deus te dá é para ser utilizado na casa do Pai. Aquele jovem, ele pegou tudo que tinha, tudo que Deus deu para ele, tudo, e foi viver numa terra e gastou tudo dissolutamente. O que é dissolutamente? De uma forma corrupta, devassa, libertina, desregrada. E às vezes nós crentes somos ingratos assim com o nosso Pai, o nosso maravilhoso Pai. Nós pedimos, para pedir crente é uma beleza. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero trabalho, eu quero emprego, eu quero comida, eu quero marido, eu quero esposa, eu quero bênção, eu quero. Deus dá. Deus dá. Aí quando nós recebemos aquela bênção, aquele sítio que você quer comprar, aquele apartamento, aquele carro, como eu já falei uma vez aqui, o cara ganha o carro, Deus dá o carro para ele, o domingo de manhã não é mais para ir para a igreja, é para pegar um bando de muquirana, e só vai andar com ele por causa do carro novo e levar para a praia. Quando o cara ganha casa nova, o domingo é para fazer churrasco, é para apresentar minha casa nova para os vizinhos. Eu não estou falando que você não tenha que fazer isso não, você tem que fazer isso, mas continuar honrando ao nosso Deus. É como nós vimos no filme ontem, você honra a Deus na vitória, mas honra na derrota também. Deus, Ele é contigo a cada dia, tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos dá, tem que ser usado na casa do Pai. Mas o que acontece com muito crente? Recebe a bênção, vinha 10 anos pedindo, aquele ali era o filho mais novo. Eu tenho a certeza de que quando ele alcançou uma idade um pouquinho mais avançada, ele quis as coisas, então o pai deu. Você vem pedindo há 10 anos, você vem pedindo há 15 anos, Deus vai te dar. Deus vai te dar.
Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas toma cuidado, meus irmãos, tudo aquilo que Deus te dá é para ser usado para a casa do Pai. Deus não te dá nada só para te abençoar, mas Ele te dá alguma coisa para abençoar a você, a sua família, seus irmãos e a obra de Deus. Você está pedindo um carro para Deus? Não usa só para ir para a praia, não. Não usa só para passear, não. Usa para vir para a casa do Senhor. Enche o carro, compra aquelas picape, logo Deus vai te abençoar com uma picape grandona. Enche a caçamba com um montão de gente e vem para a igreja. Aquela casa grande que você arrumou, abençoa os irmãos também. Faça um churrasco na sua casa. Mas faça num horário que Deus permite. Num horário em que você não tem que estar aqui. Sabe, aquele jovem, ele não entendeu isso. O pai amoroso falou: filho, mesmo você dizendo que eu estou morto na sua vida, eu te dou. E aquele jovem foi embora. Ele foi embora e gastou a sua fortuna dissolutamente. E disse que na terra houve grande fome. Por quê? Porque ele não estava mais na casa do pai. Nós temos que lembrar disso. Longe da casa do pai há fome, há sofrimento, há dor. Longe da casa do pai não é lugar para filho. Humanamente falando, quando o filho alcança uma idade, ele vai embora, vai para sua casa. Mas o filho que é ligado ao seu pai, que tem um bom relacionamento com o seu pai, na hora da dificuldade, na hora da necessidade, ele chega para o seu pai, e o pai, humanamente falando, e o pai, que é um pai amoroso, ajuda. Vai casar, ele dá geladeira, dá casa, ajuda. Humanamente falando. Imagine o nosso Deus. Sabe, meus irmãos, nós não podemos ser ingratos. O nosso Deus, Ele nos dá tudo. Aquele jovem não entendeu isso. Na mente dele, ele só olhou para o próprio umbigo dele. Às vezes nós fazemos isso também. Nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Vou pegar o meu dinheiro, vou fazer o que eu quero. Vou fazer com a minha vida o que eu quero. A vida é minha, ninguém manda em mim. E quando nós fazemos isso, nós esquecemos do nosso Deus. Nós pisamos no nosso Deus. Nós deixamos de lado. Desconsideramos o nosso Deus. Aquele jovem fez isso. Chegou na terra que tinha fome. Aí chegou para um camarada lá, colocou ele para apacentar porcos. Ele foi humilhado. Que para um judeu, apacentar porcos, animal imundo, era humilhação. E quanto crente está aí pelo mundo passando humilhação. Quando o crente está sendo humilhado porque está longe da casa do Pai. Quanto crente está tendo que trabalhar em trabalhos indignos. Ah, pastor Robson, tem trabalho indigno? Tem. Quanto crente está trabalhando na boca de fumo? Quanto crente está trabalhando na prostituição? Quanto crente está trabalhando em boate? Quanto crente está trabalhando fazendo contrabando, porque está longe da casa do Pai? Era isso que aquele jovem estava fazendo. Ele não estava lá no morro, na boca de fumo não, mas ele estava apacentando porcos. E nós, quando esquecemos do nosso Pai, nós vamos fazer como esse jovem fez. Vamos trabalhar em algo indigno. Mas olha só, a situação dele ainda piora. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele estava lá naquela porcaria daquele trabalho, cuidando dos porcos, queria comer a lavagem dos porcos, a ração dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Sabe, meus irmãos, nós não precisamos chegar nessa situação. Sabe, o crente que valoriza a casa do Pai, ele entende que tudo que é feito na casa do Senhor é ordenança do Pai. E se o Pai faz, é bom para mim, é bom para você. Se o Pai faz, Ele quer o melhor para você. Sabe, ontem nós tivemos aqui um evento lindo.
Mas eu fiquei muito triste, porque faltaram muitos irmãos, pessoas que deveriam estar aqui na casa do Pai, para louvar e engrandecer o nome dEle, sabe, filhos do Pai, para dar exemplo ao nosso Deus, mas preferiram estar em outro. Eu estou falando um motivo de força maior, não, a gente sempre fala aqui, motivo de força maior é outra situação, mas quem poderia estar e não esteve, não está valorizando a casa do Pai. Aquele jovem fez isso, estava querendo comer a lavagem dos porcos. Ele estava usando o talento dele em outro lugar. Aliás, ele estava sendo subaproveitado, porque eu tenho certeza que o pai havia ensinado a ele como arar a terra, como cuidar da terra, como produzir, como crescer, como avançar. E aquele jovem esqueceu tudo isso, deixou tudo isso para o lado e foi cuidar de porcos. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. A cada dia Deus está nos instruindo. A cada dia Deus está nos preparando. A cada dia Deus está nos ensinando. A cada dia, quando nós estamos aqui na escola bíblica, nós estamos aprendendo como ser filhos melhores. Só que quando nós estamos longe da casa do Pai, nós esquecemos de tudo isso. Quanto crente que já passeou lá fora e voltou e que agora diz, quando eu estava lá fora eu não enxergava nada disso. Quando eu estava lá fora, eu não via que o meu Pai me ama. Quando eu estava lá fora, eu não via as bênçãos de Deus. Quando eu estava lá fora, eu não via que o meu Deus me abençoa a cada dia. Porque eles esquecem. E toma cuidado, irmãos. Quando a casa de Deus se torna um lugar comum, nós começamos a pensar isso. Você pode estar até frequentando, mas você já está lá fora. Tem muita gente assim. Está frequentando, mas está lá fora. Está frequentando, mas a cabeça está em outro lugar. Está frequentando, mas não está pensando nas coisas de Deus. Está frequentando, mas está cuidando de porcos. Toma cuidado, meus irmãos. A casa de Deus é um lugar extraordinário. Tudo que acontece na casa de Deus é maravilhoso. A cada dia, mesmo sem instrumento, não teve baterista, não teve tecladista, mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Porque a casa de Deus não é um lugar comum. Fala para o seu irmão, casa de Deus não é lugar comum. Não é. Casa de Deus não é lugar comum. Sabe? Tem muita gente que se acostuma com a casa de Deus. Aí, sei lá, músico, quer ir lá para fora tocar em algum lugar para ser aplaudido. Porque na casa de Deus o aplauso não é para ele. Aí vai tocar na noite. Vai tocar no boteco, vai tocar no barzinho. Aí nem vê que o pessoal está comendo lá, não está nem dando ideia para ele. Ele é o rádio ligado, né? É como se fosse um rádio ligado. Mas a pessoa quer isso, quer aplauso. Na casa de Deus ele não tem aplauso. Aqueles que são filhos de Deus não aplaudem a ele, aplaudem ao nosso Deus. Sabe? E as pessoas querem isso, porque a casa de Deus passa a ser um lugar comum. Agora, versículo 18, por favor. Ou melhor, 17. E tornando-se em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ia, ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo, e as sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, meus irmãos.
Se você está longe da casa do Pai, se você só está presente fisicamente, mas a sua mente está longe da casa do Pai, tome uma atitude, fala: Senhor, eu quero estar de volta na tua presença. Aquele jovem, ele tomou noção disso. Os trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu, e eu sou filho. Os trabalhadores do meu pai têm o que comer, têm o que vestir, têm onde morar, e eu sou filho, não tenho. E ele tomou uma atitude, disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, me perdoa. Quando nós tomamos essa atitude de pedir perdão para o nosso Deus, sabe, eu sempre falo isso aqui, a cada dia nós precisamos disso, de mudança, de conversão a cada dia. Não foi só naquele dia que você levantou a mão, não foi só naquele dia que você foi lá na frente, mas a cada dia nós precisamos de conversão. Eu oro a Deus a cada dia: Senhor, conversão na minha vida a cada dia. Aquele jovem entendeu isso, e o que o pai fez? Ele foi lá, falou: traga a melhor roupa, o anel e as sandálias, e coloca no dedo dele, mata o bezerro cevado, porque nós vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu. E às vezes nós estamos assim também, mortos espiritualmente. Não enxergamos o nosso Pai. Sabe, aquele jovem, no momento em que ele, no coração, sentiu em regressar à casa do Pai, ele ainda estava longe, ele viu o Pai, e no momento em que ele encontrou com o Pai, ele agarrou o Pai pelo pescoço e o beijou. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. O melhor lugar para o filho é na casa do Pai. O nosso Pai amado, o nosso maravilhoso Pai, aquele que a cada dia nos dá provisão, aquele que a cada dia nos dá um carinho, aquele que a cada dia nos ama, aquele que a cada dia nos toma em teus braços, é o nosso Pai, maravilhoso Pai. E Ele quer os seus filhos em volta dEle. Sabe, Deus se alegra quando nós somos dependentes dEle. Deus se alegra quando a nossa vida está nas mãos dEle. Deus se alegra quando nós colocamos o nosso joelhinho no chão e falamos: Senhor, sem Ti eu não posso nada. Eu sei que o Senhor tem me trabalhado a cada dia. Eu sei que o Senhor tem me melhorado a cada dia. Mas sem Ti eu não posso nada. Aquele jovem que tinha ido para longe de seu pai, que tinha vivido dissolutamente naquela terra, que tinha passado fome, que queria comer as bolotas dos porcos, ele voltou a ser filho. Sabe, meus irmãos, a cada dia nós temos que nos lembrar que quando o nosso Pai nos chama, que quando o nosso Pai fala conosco e nós damos ouvidos, pedimos perdão, cada dia, sabe? Não importa o que você esteja pensando aí: ah, irmão Robson, mas eu pequei e fiz isso. Ah, irmão Robson, mas eu dei calote. Ah, irmão Robson, mas eu menti. Ah, irmão Robson, eu não paguei o aluguel. Ah, irmão Robson, eu estou devendo a Casa Bahia. Ah, irmão Robson, eu feri alguém. Ah, irmão Robson, eu me irei. Não! No momento em que você reconhecer o seu erro e pedir perdão ao nosso Pai, Ele nos perdoa, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida restaurada, uma vida mudada, uma vida transformada, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, e assim será na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos. É assim, Deus, Ele é o nosso Pai. É um Pai carinhoso, um Pai amoroso. Ele quer os seus filhos sempre pertinho dEle. Deus é um Pai que às vezes até ralha com a gente, mas Ele ralha porque ama. Ele briga porque ama. Mas às vezes, nós como cabeça de filho, né, humanos como somos, não conseguimos enxergar isso. Amém? Então você fique de pé. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
nesse dia maravilhoso em que nós estamos aqui, em sua presença, Dia dos Pais. Senhor, nós te dizemos que o Senhor é o Pai mais maravilhoso que nós temos. O Senhor é o Pai que nos toma pela mão a cada dia, que nos guia, que nos guarda, que nos dá a provisão. O Senhor que nos ensina. O Senhor, o nosso Deus maravilhoso, que a cada momento de nossas vidas está conosco, nos curando, nos transformando, nos mudando. Pai, nessa manhã, toma-nos em tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, faça uma fila, venha até aqui à frente, em nome de Jesus.